Saudações a todos vocês, amantes das Escrituras Sagradas. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de especialização nas cartas paulinas. Prazer, eu sou o professor Rodrigo Alex e a partir de agora eu gostaria de lhe intimar, convocar e convidar para ficar conosco, pois a partir de agora eu tenho muito conteúdo para reproduzir e lhe passar. A partir de agora, já pegue o seu caderno, a sua caneta, o seu bloco de anotações, seja literal ou eletrônico, para que você não perca nada, pois, como disse, hoje eu reservei muito conteúdo para os nossos queridos calouros, alunos e discentes participantes. Eu já gostaria de abrir nesse momento introdutório, lhe convidando a pegar a sua Bíblia Sagrada e apontar para o endereço do documento que Paulo de Tarso endereçou aos Colossenses. É isso aí. Sendo assim, abra sua Bíblia Sagrada nas páginas de encontro, a carta de Paulo entregue aos Colossenses. Pois é o livro que nós estaremos abordando, pensando sobre, conversando sobre e exaurindo algumas questões através da hermenêutica e da exegese textual oferecida neste grande documento. Ainda nesse momento introdutório, eu só gostaria de recapitular que nós estamos construindo e engajando documento pós-documento de uma forma cronológica, ou seja, da maneira exata ou mais próxima do roteiro em que foi apresentado os fatos passo pós passo. Por exemplo, nós já inauguramos este curso falando um pouquinho da biografia de Paulo de Tarso e após isso iniciamos um roteiro de abordagem em todos os documentos. Lembrando em que uma grade em ordem cronológica nos oferece a seguinte regra. O primeiro documento foi quando Paulo endereçou aos Gálatas. O segundo documento é quando nós falamos sobre os volumes entregue à igreja na região tessalônica. Após isso, nós conversamos também sobre os volumes apresentados nos documentos à região de Corinto. Após isso, nós falamos do best-seller, que é a carta que Paulo endereçou aos romanos. E por último, nós conversamos um pouquinho sobre o aprendizado acerca da carta que Paulo endereçou aos Efésios. E hoje eu gostaria, como já foi dito, de lhe convidar a focar a sua atenção sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Como sempre, eu gosto de conversar um pouquinho sobre a razão geográfica e a atmosfera que motivou Paulo de Tarso a instalar esta base da eclesia, da Igreja do Senhor, em alguma região. É bom recapitular que Paulo de Tarso, nas suas andanças e no seu legado missionário construído, foram 4 regiões que ele não abriu mão estrategicamente de abordar. A primeira região que Paulo ofertou à sua vida foi na região da Galáxia. Após isso, na antiga Macedônia. Após isso, na região da Caia e depois na Ásia Maior e Menor. E quando é que Paulo vai estar em Colossos, que era uma região geográfica bem pequenina? Paulo ele estava na sua 3ª grande viagem missionária. E nesta 3ª grande viagem missionária paulina, ele permanece por muito tempo na região de Éfeso. Já falamos bastante sobre isso. É uma região que Paulo permaneceu porque Éfeso, naquela época, carregava consigo uma engrenagem muito importante de acesso a tantas outras províncias, territórios e conexões que literalmente nós podemos até entender que era a antiga conexão europeia. Então Paulo tem Éfeso como uma boa engrenagem de expansão missionária
para a pregação das boas novas do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Então Paulo está em Éfeso e agora ele vai migrar para Colossos. E eu já gostaria de lhe convidar a pensar sobre alguns pontos de relevância neste momento introdutório da nossa aula. Por exemplo, não é Paulo que vai fundar a igreja em Colossos de uma forma literal. Paulo, todavia, é quem vai instruir doutrinariamente, teologicamente, vai apacentar presencialmente à distância. Mas o fundador, especificamente falando, da igreja e desta comunidade cristã em Colossos, foi um homem por nome de Epáfras. E nós podemos ter esse endereço no capítulo 1, versículo de número 7. Encontre na sua Bíblia Sagrada o capítulo 1, versículo de número 7. O texto é explícito e aqui nós temos aqui embasamento para entender palavras paulinas acerca do fundador da comunidade na região de Colossos. Versículo 7 está escrito: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então, se possível for, já destaque, grife o versículo de número 7, que aqui você tem aí o material bíblico e versicular para você entender que Colossos foi fundada por este grande obreiro e até mesmo aqui Paulo tece palavras, Paulo vai tecendo aí palavras de credenciais positivas sobre ele. Paulo vai enaltecendo aí a boa obra que foi desenvolvida através da vida dele e com a vida dele. Paulo deixa claro, como aprendestes, ou seja, Epáfras com certeza tinha uma bagagem aí ensinadora. E diz também, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Podemos ver aí que Paulo não abre mão de lembrar que ele é amado, serve e que também para eles carrega a fidelidade à pregação das boas novas. Então aqui a gente tem o fundador da região colossal naquela época. Alguns pontos também que são relevantes, ainda no período introdutório, é que quando Paulo está plantando igrejas na Ásia, existe algumas regiões que ele não abre mão de estar, inclusive Colossos. Encontre o capítulo 4 da carta aos Colossenses, versículo de número 13. Capítulo 4, versículo 13 da carta aos Colossenses. Está escrito assim: pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Então, grife, risque, anote que o versículo 13, ele deixa explícito a região geográfica que Paulo estava peregrinando e também aspirando para colocar a planta dos teus pés de uma forma missionária para expandir a pregação das boas novas. Então, na região colossal, nós temos também aí a ideia da região de Laodiceia e também Hierápolis. Quem nunca ouviu falar do termo Laodiceia e que, inclusive, literalmente, é uma das igrejas do relato apocalíptico. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, mais precisamente no capítulo 2 e 3, ali está o endereço das 7 igrejas que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faz questão de deixar algumas orientações, que é a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que é esta igreja situada aqui
no versículo de número 13. Então, olha que interessante, geograficamente, quando a gente vai vasculhando aí, dando algumas pasadas no texto e tirando as terras geográficas, nós vamos percebendo que há coligações de terras que a Bíblia Sagrada dá ênfase um pouco mais atrás, um pouco mais à frente, no contexto ou no pós-texto, mas nós tornamos a reencontrá-las aqui, em cartas paulinas. Uma igreja que está no livro de Apocalipse, geograficamente ela já tinha sido apresentada aqui no endereço do versículo 13 do capítulo 4 da carta que Paulo vai endereçar aos Tessalonicenses. Sequenciando esse roteiro introdutório, alguns pontos que eu também gostaria de deixar claro. Quando Paulo ele pensa em escrever, já não é mais o momento da fundação desta igreja. Agora nós estamos falando sobre o momento que Paulo pensa em construir uma instrução doutrinária, teológica, uma conversa pastoral e necessária para a região de Colossos. Nós precisamos entender que Paulo ele estava preso. Então, a fundação não é feita por ele, mas a instrução teológica, pastoral e fraternal vem por consideração de próprio punho de Paulo de Tarso. Nós aprendemos em algumas aulas e abordagens anteriores que Paulo de Tarso, ele por 2 vezes esteve preso junto ao Império Romano. A primeira prisão que Paulo sofre no Império Romano vem por intermédio de uma perseguição judaizante. Não é um cenário romano, mas é uma perseguição dos próprios judeus, negando a veracidade do apostolado de Paulo. Quem já tem participado dos demais encontros, um ponto que é relevante praticamente em todos os documentos que Paulo participa direta e indiretamente, é apresentar que houve muita resistência de aceitação do seu apostolado. Então Paulo teve muitas dificuldades, gastos, desgastes, investidas contra a veracidade do seu apostolado. E na primeira prisão romana, o que conduz Paulo e encaminha ele ao cárcere romano, na gestão do imperador Augusto César Nero, que era o megalomaníaco daquela época, foi uma perseguição judaizante por resistência do apostolado de Paulo. Então, dentro desta primeira prisão romana, quais são os documentos e cartas que Paulo vai escrever? Penso eu que seria uma anotação de relevância, de muita importância a ser feita neste momento, para que você venha ter o controle das cartas que Paulo vai escrever e construir por inspiração divina e pessoal no momento da sua primeira prisão romana. Quando Paulo está no seu primeiro cárcere romano, nasce a carta aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses e Filemão. São 4 grandes documentos e que têm um peso gigantesco na galeria paulina, que vão nascer e serem construídos na gestão da primeira prisão romana. Repito a vocês, para que vocês venham ter uma boa anotação. Ele vai escrever a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, que é a abordagem do nosso encontro de hoje, e Filemão. Então essas 4 cartas também pertencem à galeria das cartas prisionais, que são as 4 cartas que nascem na primeira prisão romana que Paulo vai se sujeitar. Cabe lembrar que entre a primeira prisão romana e entre a segunda prisão romana, ou seja, entre o interregno, né, que é essa lacuna entre o espaço que Paulo teve de liberdade
condicional, o acesso de ir e vir entre a primeira e a segunda punição e prisão romana, ele vai escrever a primeira carta a Timóteo. A primeira carta que ele escreve a Timóteo nasce neste intervalo. E quando Paulo está prestes a ser encaminhado para a sua segunda prisão romana, ele vai escrever a Tito, ainda fora do cárcere, da cela da segunda prisão romana. E agora vocês vão construir um raciocínio. E olha o peso e o valor disso. Quando Paulo está na primeira prisão, ele constrói 4 grandes documentos. Entre a primeira e a segunda prisão, Paulo torna a escrever, por inspiração divina e pessoal, mais 2 grandes documentos, que é a carta, na sua primeira versão, a Timóteo, e também a um grande filho na fé por nome de Tito. Agora, quando Paulo, inevitavelmente, por debaixo de uma acusação covarde, cruel e ferrenha, por intermédio também de um dos megalomaníacos na gestão do Império Romano, que era o imperador Augusto César Nero, ele vai fantasiar a ideia de acusar Paulo de ter incendiado ao Império Romano. E covardemente é colocado sobre o jugo de Paulo a punição por esta acusação. E Paulo bem sabe que desta prisão ele não vai escapar, porque existe uma mão política contra a sua vida. E é nesta cela da segunda e última prisão que Paulo teve em vida e que foi na gestão romana, que ele vai escrever o segundo volume, ou seja, a segunda carta também a Timóteo. Então, a primeira carta a Timóteo é entre a primeira e a segunda prisão. Já a segunda carta a Timóteo é na sua segunda e última prisão romana. Eu gostaria de abrir uma observação e até mesmo partilhar algo pessoal. Penso eu que não é novidade aos nossos alunos e colaboradores que alguns meses atrás eu estive atendendo alguns compromissos no continente europeu. E por bondade e misericórdia do nosso Deus, eu tive o privilégio de andar em 9 países do continente europeu, tentando ser útil e tentando falar um pouquinho do nosso Senhor e Salvador Jesus. E eu tive acesso à gestão romana, e um dos pontos que eu fiz questão de visitar em Roma foi a prisão Mamertina, que é a prisão onde Paulo e Pedro estiveram presos pela última vez. Pedro, antes de ser encaminhado à sua punição, que era a crucificação, também naquela época, cabe lembrar que Pedro ele também é punido na gestão de Augusto César Nero, só que Pedro pede para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele entende no seu martírio que ele não era digno de morrer igual o seu mestre, no caso nosso Senhor e Salvador Jesus, que é crucificado com um patíbulo e a estirpe, que são as 2 peças de madeira, de uma forma romana, porque a crucificação é uma punição da Pérsia, que Roma vai herdar pela sua crueldade e pela forma pesada de martírio, só que Jesus ele é crucificado da forma padrão. E Pedro, nesse momento, ele pede para ser crucificado de ponta cabeça, porque em memória ele entende que não é digno de morrer igual a Cristo, ao Messias. E no caso de Paulo, ele sai dali da prisão mamertina para ser decapitado. Corpo para um lado e cabeça para o outro. E eu tive a honra de entrar neste lugar. E quando eu acessei aquela prisão subterrânea, que você desce alguns andares
porque ela fica bem embaixo mesmo, é uma prisão subterrânea, fria, úmida, escura e muito gelada, eu confesso que eu me emocionei e comecei a chorar, trazendo à memória os momentos que eram os últimos minutos em vida de Paulo aguardando o veredito da sua punição e condenação, que era a decapitação, uma das formas também mais brusca aí do Império Romano em ceifar a vida de um réu. E foi nessa prisão que Paulo escreve a sua segunda carta, ou seu segundo volume, como vocês preferirem, a este jovem na fé por nome de Timóteo. E é nesse momento que nós precisamos parar e pensar até que ponto as nossas dificuldades nos impedem de ter inspirações saudáveis, positivas e principalmente evangelísticas para continuar alcançando os sedentos pelo pão da vida e pela água da cisterna de fonte de água viva. Paulo, naquela condição totalmente violenta, cruel e deslumbre, ele nunca murmurou, reclamou, questionou, pelo contrário. Isso, de alguma forma, dá a entender que sempre se tornou um combustível positivo para ele continuar propagando as boas novas do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Colocando uma vírgula aqui, segue só a ressalva para vocês nunca se esquecerem deste roteiro de pontos da onde foi construído as cartas que nós temos em nossa galeria do legado de Paulo de Tarso. Bom, eu gostaria de aproveitar esse momento, que eu coloco uma vírgula no processo introdutório da nossa aula de hoje, para, como sempre, apresentar algumas literaturas que eu penso que é de suma importância. E são literaturas que você consegue acessar no Mercado Livre ou até mesmo fazendo algumas visitações em sebos populares. E são literaturas que eu acredito que não podem faltar na galeria de todo amante do ensinamento, da pesquisa, da fonte chamada Bíblia Sagrada. E a primeira literatura que eu gostaria de sugerir a vocês é um clássico que corrobora, inclusive, com a história de todo o Novo Testamento. Não é apenas com a história das cartas paulinas. Corrobora desde Mateus até Apocalipse. Participa diretamente dos 27 livros, das 27 peças que constrói a Bíblia protestante, que é a Bíblia que, no caso, nós fazemos questão de utilizar para defender a nossa fé. A vida dos 12 Césares. A vida dos 12 Césares. Essa literatura ela não pode faltar na sua galeria. A vida dos 12 Césares vai contribuir e muito para que você possa ter uma expansão maior e uma compreensão da dinastia romana, dos imperadores romanos, de todos aqueles que assistiram o trono romano e de que forma a vida de cada um contribuiu, contaminou, prejudicou, auxiliou, sucessos e fracassos aí da vida dos Césares na dinastia de Roma. Uma outra literatura que eu penso que é de suma importância também para todos aqueles que têm o prazer de estudar a Bíblia Sagrada, olha que interessante. Uma outra literatura também deste teólogo alemão, Paul Tillich, História do Pensamento Cristão. A história do pensamento cristão. Uma literatura fantástica, eu particularmente gosto muito das abordagens de Tillich aqui.
Tillich aqui ele aborda pontos cruciais aí do pensamento cristão. Então, para hoje segue a sugestiva destas duas grandes peças e literaturas que eu acredito que você deveria se esforçar um pouquinho, fazer uma reservinha, deixar às vezes aí e prorrogar o lanche, mas abrilhantar a sua galeria de livros. Bom, meus queridos, vamos sequenciar aí a nossa aula de hoje, porque ainda existe muito conteúdo para que nós venhamos conversar na abordagem da aula de hoje. Mantendo a sua Bíblia aberta, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, localize o versículo 1, 2 e 3. Versículo 1, 2 e 3. Paulo vai introduzir a sua abordagem falando e dando ênfase ao poder do Evangelho. E após a leitura nós vamos abordar alguns pontos aqui de relevância. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Graças damos a Deus, Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Versículo 1, 2 e 3. Paulo ele vai enaltecer o poder do Evangelho. É só observar uma leitura hermenêutica. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Observa-se que em nenhum momento Paulo vai arrogar para si a permanência no Evangelho, ou estar no Evangelho, ou participar do Evangelho. Ele deixa claro, depois dele apresentar o seu apostolado, ele diz que pela vontade de Deus. Ou seja, Paulo a todo tempo atribui, entende e declara que ele só consegue estar, permanecer, avançar, propagar, caminhar, evangelisticamente falando, por causa do poder do Evangelho, porque a todo tempo ele deixa claro e atribui a vontade de Deus. Então, essa razão evangelística na alma de Paulo, ele sempre atribui a vontade de Deus. Então, podemos ver nitidamente o poder do Evangelho em ascensão. Versículo 2. Aos santos e irmãos fiéis, em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesma abordagem, Paulo vai se render aqui no versículo 2. Aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de quem? Da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo deixa claro que esta construção comunitária, de koinonia, de movimentação em Colossos, só é possível por parte do nosso Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a todo tempo o texto permite saltar que Paulo fala da razão evangelística, mas a todo tempo o poder do Evangelho faz com que ele permaneça nessa razão evangelística. Nota de rodapé. A quem você atribui a sua permanência no Evangelho? Eu me lembro quando John Wesley ele orava e pregava a dizer que se as portas do inferno fossem fechadas, a maioria de nós nem frequentaria mais uma igreja. Por quê? Porque nós atribuímos a nossa permanência nos caminhos do Senhor com medo
da interferência satânica, diabólica ou das más obras de Satanás. Ou seja, se o inferno fechar e eu não tiver mais problema com Satanás, qual seria a minha motivação para permanecer nos caminhos do Evangelho? Se não tem mais um inimigo para provocar circunstâncias para o meu pecado e automaticamente a minha vida pecaminosa me promover a uma condenação. Se isso é removido da galeria, quais seriam as motivações para que eu permanecesse no Evangelho? No caso de Paulo, em nenhum momento ele atribui a sua permanência ao medo do inimigo, ao receio do inimigo ou aos ataques do inimigo. A todo tempo ele enaltece que ele permanece por parte do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. É de se pensar e pôr muito na balança isso. E no versículo 3 ele conclui enaltecendo uma vez mais: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Observa-se que no trocadilho de palavras introdutório, quando Paulo prescreve este documento, penso eu que ainda na gestão dos papiros, Paulo ele inicia sua fala a todo tempo falando do poder do evangelho atribuído ao peso do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Sequenciando, agora eu gostaria de observar alguns pontos aqui ainda no capítulo 1 que eu achei de muita relevância para todos nós. No versículo de número 24 a 27, e após isso no versículo 28, Paulo ele vai falar de duas lutas que nós devemos travar. Cabe lembrar que ele traz essa orientação à região colossal, à comunidade dos colossenses. E eram ruídos que Paulo estava tendo e uma necessidade que havia em Colossos. Por quê? Ao mesmo tempo que Colossos era um ponto geográfico estratégico, ao mesmo tempo Colossos trazia um complexo de inferioridade por não ter uma expansão territorial muito abastada, muito avançada, grande, promissora. E Paulo vai trazendo alguns consolos e confortos. Existe um provérbio a lembrar que nem todo lugar pequeno é grande e nem todo lugar grande é pequeno. Dá até a entender que é um método filosófico de retórica, mas é interessante, porque nem todo lugar que geograficamente é grande na sua expansão, ele também é grande na sua boa obra. Da mesma forma que nem todo lugar que é pequenino na sua expansão geográfica também é pequenino na sua expansão evangelística e na sua expansão de boa obra. E nós precisamos sempre levar isso em consideração. E Paulo ele vai abordar dois pontos aqui que são duas lutas que ele não abre mão de que venham existir. Olha que interessante, observa na sua Bíblia Sagrada, com ela aberta, ainda no capítulo 1, versículo 24 e versículo 25, 26 e 27. Ele diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Até aqui por enquanto.
Do versículo 24 ao versículo 27, Paulo está condicionando aos colossos a se lembrarem da primeira luta que eles devem travar consigo e através de si. A primeira luta, no versículo 24 ao 27, Paulo está falando da luta pelos gentios. Tanto é que Paulo carregou a bandeira do apóstolo dos gentios. E por que o apóstolo dos gentios? Porque Paulo sai da caixa judaizante para expandir a pregação do evangelho às demais nações que até então, aos olhos judaizantes, não mereciam ou não eram dignos ou não estavam dentro da validação do crido, da análise judaizante. Então, Paulo deixa claro que o evangelho deve ser expandido, não importa se a região é grande ou pequena, se a proporção terrena é grande ou pequena, o que importa é alcançar o inalcançável. O que importa é visitar quem não é visitado. O que importa é tocar aonde é intocável. Ou seja, Paulo está deixando claro que o poder do evangelho é um mistério que se expandiu e alcançou aquilo que era inalcançável. Paulo deixa claro que as suas aflições é um repertório de busca pelos gentios, de busca daqueles que no pensamento judaizante, como um dia ele foi um fariseu ferrenho e que defendeu os estatutos farisaicos, ele rasga esse protocolo e diz que nós precisamos pensar além da caixa. Porque a regra do evangelho não se limita à expansão geográfica, mas sim ao desejo de alcançar o inalcançável, de visitar aquele que não é visitado e alcançar outros povos, línguas e nações. Então, a primeira luta que Paulo deixa claro que todo ministro tem que aplicar e combater é a expansão do evangelho. É a luta pelos gentios e não contra os gentios. E até quando nós vamos apenas levantar estacas interinas, defender a causa das 4 linhas? Até quando nós vamos deixar de ser um ministro que realmente está remando no porão de uma embarcação com o intuito, ou o desejo, ou a vontade de alcançar outros portos, outras nações, outras embarcações? É de se pensar. Segunda luta que Paulo vai abordar aqui ainda no capítulo 1 do documento entregue aos Colossenses, versículo 28. A quem anunciamos, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Versículo 28 já nasce uma segunda luta necessária a se travar. E qual é a segunda luta? É a luta pelos santos. Se Paulo inicia uma luta que deve ser desbravada pelos gentios, agora Paulo fala de uma luta que deve ser lutada e desbravada pelos santos. E quais santos? Aqueles que desejam alcançar a tal santidade. Porque o que é ser santo? Possa ser que até hoje, dentro da sua formação, da sua instrução, da sua intelectualidade bíblica, você aprendeu e defende que ser santo é alguém que é bonzinho, alguém que vive sorridente, ou alguém que supostamente exerce algumas boas obras. Só que ser santo vai muito além disso. Este homem perfeito que o texto diz no versículo 28 fala de um homem santo. E o que é ser santo? É ser
separado, porque existe santidade, santo e santificação. Estão na mesma prateleira, porém com ações diferenciadas. E se tratando do que é ser santo, é ser separado. E nem sempre aquele que é separado a todo tempo faz boas obras. Porém, todavia, no processo de separação, ele vai desejar fazer as boas obras. E separado por quem? Para quem? Pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ser santo é me separar da minha condição humana e de tudo aquilo que a minha condição humana impõe e deixa recair sobre a minha natureza humana e desejar passo a passo, gradativamente, ir me aproximando do que o nosso Senhor e Salvador Jesus expressa para a minha vida através do Evangelho. Então, essa segunda luta que Paulo diz que os colossos devem travar é pelos santos. Ou seja, não esqueçam de observar aqueles que também estão se separando. Dentro desta região atmosférica ou fora desta região atmosférica, sempre vai existir alguém se separando e entrando no corredor de acesso à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me lembro de um cenário veterotestamentário, ou seja, na gestão do Antigo Testamento, ocasionado até por um profeta fervoroso e de muita relevância e contribuição na ação profética do território de Israel, um profeta por nome de Elias. Elias, ele sofre da síndrome do individualismo. É quando ele recorre ao nosso Deus, a Hashem, o Eterno, e ele mesmo se reporta ao Criador a dizer que só ele restou. Ele arroga para si a síndrome individualista. Só eu restei, Senhor. Só sobrou a minha pessoa. E na réplica divina, o próprio Deus trata a síndrome individualista do profeta Elias. E o Senhor vai dizer bem assim, que se ele não sabe se o jornal que circulava no território de Samaria na gestão dos nortistas, que é a razão do norte, onde Elias atuou no Antigo Testamento, geograficamente falando, é como se Deus dissesse: Elias, eu sinto muito, mas a pesquisa de campo, o jornal, as plataformas digitais de Samaria não chegou até você. Pois, se você não sabe, existem 7.000 que não se renderam e não se prostraram a outros deuses. E Colossos também precisava entender que existem santos se separando para a boa obra. E é o que nós também precisamos levar em consideração. Não pense que só existe você, ou vocês, ou a nós se separando. Nesse exato momento existe alguém entrando no corredor para se aproximar das boas obras do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Sequenciando, agora eu gostaria de observar algumas aplicações paulinas no capítulo 2, no capítulo 2 da carta aos Colossenses. A ressalva seria no versículo 11, versículo 12 e o versículo de número 14. A nossa ressalva vai ser aqui. Já pode aí fazer a sua anotação, seu destaque eletrônico ou manual. Capítulo 2 nós estaremos abordando e pontuando algumas questões no versículo 11, versículo 12 e o versículo 14. O que Paulo vai conversar com os colossos aqui no capítulo 2, Paulo vai abordar um princípio de razão nele. Anote isso. Paulo vai abordar um princípio de razão nele. Nele quem?
Vamos abrir o texto. Versículo 11 do capítulo 2 a princípio. Está escrito: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Observa-se que nós entramos numa pauta no capítulo 2 a aprender que agora Paulo vai abordar uma razão nele. Nele quem? Primeira razão que Paulo vai abordar: circuncidados nele. Capítulo 2, versículo de número 11, Paulo vai falar sobre os circuncidados nele. Primeira razão sobre estar nele. E por que Paulo, uma vez mais, traz essa ideia da circuncisão, que é uma aliança, um pacto veterotestamentário, ainda nos dias de Avraham, que é Abraão, conhecido aí como pai da fé monoteísta. É com Abraão que o Senhor vai se relacionar através da circuncisão, que ao 8º dia toda criança judia deveria remover o prepúcio do seu órgão genital. Só que é um ato totalmente físico, carnal, que envolve um ritual totalmente físico. E quando Paulo ressalva isso no versículo 11, capítulo 2 aos Colossenses, sobre circuncidados nele, é porque os judeus, e que com toda certeza havia um grupo judaizante na razão colossal, dentro da comunidade de Colossos, que também ainda se apegavam a essa ideia da circuncisão física. E Paulo começa a dizer que nós precisamos estar circuncidados nele. Em qual aspecto? No coração, na mente e na vida social. Paulo rasga o protocolo e deixa claro: vocês ainda estão apegados à circuncisão de um ritual físico, de um corte em um órgão genital de uma criança ao 8º dia do seu nascimento? A circuncisão em Cristo vai muito além disso. Porque existem milhares de judeus que têm o corte no seu órgão genital, mas não têm o corte no seu coração, ou seja, não derramam o seu sangue por amor às boas obras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está dizendo: é muito melhor você ter a circuncisão no seu coração, na sua mente, na sua vida social, ou seja, ter um pacto, uma estigma, um carimbo, um ferro quente que arde no seu coração, no seu corpo, na sua mente, na sua vida, que aponta para Cristo, do que apenas um corte no órgão genital. Então, Paulo primeiro deixa claro que a maior razão e melhor razão é ser circuncidado nele. Nele quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cabe lembrar, se Paulo aborda esse assunto, queridos, é porque com certeza em Colossos haviam pessoas judaizantes ainda apegadas à circuncisão veterotestamentária do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, totalmente judaica. E nós percebemos que Paulo, mesmo sendo judeu, tendo cidadania judaica, uma das suas cidadanias, como vocês aprenderam, ele tinha a cidadania romana e judaica. Mesmo assim, ele deixava claro que o evangelho é para todos e não só para judeus. E que os gentios não precisam da circuncisão física, mas sim do coração. E é o que nós precisamos até hoje. Sequenciando essa razão nele, nele quem? Nele no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Qual é a segunda razão nele? Vivos nele. Versículo 12 você pode anotar, Paulo está falando de estarmos vivos nele. Nele quem? No nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo.
E é interessante lembrar que aqui, no versículo 12, Paulo vai usar aí a linguagem figurativa do batismo. Paulo faz alusão à ideia do batismo nas águas. E a palavra batismo, na expressão grega, que é a linguística de origem aqui no Novo Testamento, ela vem da expressão baptizo, que caracteriza a ideia de uma embarcação que está submergindo as águas, porém inundando todos os compartimentos da embarcação. Não é apenas um ou outro espaço do barco, é toda a embarcação fica inundada com as águas. Então, no versículo 12, Paulo está falando e usando a linguagem do batismo para trazer à memória o peso que é o batismo nas águas. E o peso de quem é batizado nas águas precisa entender realmente o valor batismal, porque é um sepultamento simbólico, porém que nós devemos colocar em prática todos os dias. Nós devemos fazer valer a pena a ideia que fomos sepultados para ressuscitarmos em Cristo Jesus no ritual do batismo nas águas. Então Paulo deixa claro que a segunda maior razão aos colossenses é estar vivos nele. Não é apenas tomar um banhinho. Martinho Lutero, ele já dizia que o velho homem sabe nadar. Então, por isso, nós precisamos tomar muito cuidado e todos os dias inundar todos os compartimentos dessa embarcação que mergulhou nas águas do tanque batismal. Terceiro ponto de relevância ainda sobre a razão de estar nele quem? No nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Se a primeira razão, Paulo deixa claro que é estarmos circuncidados nele, se a segunda razão é estarmos vivos nele, a terceira razão é estarmos livres nele. Primeiro, circuncidados nele. Segundo, vivos com ele. E terceiro, livres nele. E Paulo vai usar aqui a ideia da crucificação, a maior obra em nosso meio. Existe um jargão em nosso meio da cristandade a dizer que o melhor de Deus está por vir. E até a página número 2 é até compreensível algum sentido desse comentário. Só que, biblicamente, o cristão que tem Cristo no centro da sua alma, alguém que é cristocêntrico, ele bem sabe que o melhor de Deus já veio. A crucificação, ainda que foi uma das piores maneiras de punir, destruir, maltratar, envergonhar, desonrar, humilhar, escarnecer a Cristo, foi o melhor de Deus sobre toda a humanidade. E por que nós estamos livres nele? Porque nós precisamos entender que quando Cristo está crucificado no Calvário, no extremo sul de Jerusalém, no lugar das caveiras, ao lado do lixão, ele não leva sobre si apenas todos os nossos pecados. Sobre Cristo, naquele momento da crucificação, recai toda a legislação judaica. Toda a lei escrita, pré-escrita, toda a Torá verbal e escrita, ela recai sobre Cristo. Então, os pecados são derramados sobre Cristo na crucificação e a legislação recai também sobre Cristo. E em Cristo se cumpriu a remissão, o resgate das nossas vidas, nos arrancando da cédula do pecado e da legalidade que ele tinha sobre nós,
da autoridade que o pecado tinha sobre nós, mas também toda a lei se cumpriu. Tudo aquilo que o Antigo Testamento escreveu e apontava para o Messias se cumpriu em Cristo Jesus. E por esse motivo nós somos livres, livres do pecado e livres dentro da lei que o Senhor declarou aos povos. Então Paulo deixa claro que nós devemos estar circuncidados nele, vivos nele e livres nele. Então isso é muito profundo que Paulo precisou abordar aqui na região colossal. Nós já estamos caminhando aí para o final da nossa aula introdutória do dia de hoje, da nossa primeira abordagem à igreja de Colossenses. Eu gostaria de fazer mais alguns comentários aqui textuais que eu penso que ainda vão contribuir muito para o nosso encontro de hoje. Paulo agora vai falar sobre a ideia de uma vestimenta necessária no rótulo da cristandade em Colossos e que automaticamente reflete para todos nós. Eu gostaria de observar isso no capítulo 3. Folheie a sua Bíblia Sagrada, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Nós poderíamos intitular como vestimenta de caráter ministerial e que, na verdade, vai além da roupagem literal, da peça, do tecido. Paulo vai abordar alguns pontos importantes. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Versículo 12 do capítulo 3, Paulo está falando que Deus nos escolheu, pois o texto diz, como eleitos. Quem é eleito? É quem é escolhido. A expressão eleito caracteriza alguém que foi escolhido, atraído, convocado, deixado ali naquela posição. Então, versículo 12, ele fala que todo cristão e toda a cristandade em Colossos deveria entender que a vestimenta da cristandade é uma vestimenta que entende que Deus te escolheu. Que você possa todos os dias vestir a roupa da eleição de Cristo sobre a sua vida, porque Jesus te escolheu. Versículo 12 ainda. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Santos, ou seja, separado. Deus nos separou. Todo cristão, todos os dias, precisa vestir-se da roupa da separação. Primeira roupa que você deve pegar no cabide da graça. Quando você abrir o seu armário da misericórdia e procurar no cabide da graça uma vestimenta, a primeira peça que você deve se roupar, segundo as Escrituras e a fala de Paulo aos Colossos, é a peça chamada que ele nos escolheu. A segunda roupa que você deve procurar na gaveta da graça, no armário da misericórdia, seria a peça chamada Deus nos separou. Deus nos separou, você é um separado e você deve vestir essa roupa. Ainda no versículo 12, o texto é claro, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Glória a Deus. Terceira vestimenta que nós precisamos se roupar, segundo as orientações de Paulo aos Colossenses, em Colossos, e nos reflete até hoje, é entender que somos amados por Deus e que existe um amor de tal maneira que nós devemos expressar todos os dias na nossa roupagem, que dentro do pacote dos dias maus, aversos, tenebrosos, os dias difíceis, que você nunca se esqueça de olhar no espelho e ter a peça
escrita: Deus me ama. É a vestimenta que nós não podemos abrir mão. E no versículo 13 e 14, está escrito do capítulo 3, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade. Dependendo da sua versão ou tradução, a palavra caridade vai estar escrito amor, que é o vínculo da perfeição. Mas eu gostaria de falar agora da vestimenta do perdão. Versículo 13, o texto é explícito. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos. 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 Perdoando-vos uns aos outros. Eu preciso me vestir com este kit, com esta roupagem, e que você nunca vai encontrar em vitrine humana. Você pode ir nas lojas glamourosas de Paris, você pode entrar nas maiores e melhores grifes da Itália, da Espanha, de Paris. Você nunca vai encontrar dentro daqueles tapetes vermelhos felpudos e daqueles lugares de fino acabamento, o armário da graça, os cabides da misericórdia. Nós nunca conseguiremos comprar com dinheiro humano vestimentas que só Deus pode derramar sobre nós. E aqui no versículo de número 13 fala da roupagem do perdão. Todos os dias que você colocar esta roupa, saiba que você está se preparando para duas vias, para perdoar e ser perdoado. Todos os dias um cristão, e principalmente em Colossos, eles estavam precisando vestir a roupa do perdão. Era Paulo dizendo, inevitavelmente, não tem para onde correr. Todos os dias nós precisaremos colocar a roupa do perdão, porque eu vou precisar perdoar alguém e com certeza eu precisarei ser perdoado por alguém. Saiba você que participa desta galeria de aulas que hoje nós estamos aprendendo que todos os dias você vai precisar sair de casa para receber o perdão de alguém e para ofertar o perdão para alguém. Porque alguém peca contra nós, mas nós pecamos contra alguém. Alguém nos machuca, mas nós também machucamos. Alguém nos decepciona, mas nós também decepcionamos. Alguém deixa a desejar, mas nós também deixamos a desejar. Alguém ofende a Deus, mas nós também ofendemos a Deus. Então coloque sim a roupa do escolhido, coloque sim a roupa do amado, mas também coloque a roupa daquele que perdoa e precisa ser perdoado. E por último, eu gostaria de deixar este guarda-roupa do céu com vocês acerca das reflexões que Paulo abordou aos Colossenses. Meus queridos, foi um prazer, como sempre, estarmos juntos neste encontraço com os amantes da Bíblia Sagrada. E lembrando que hoje foi mais um encontro aí do nosso curso de especialização nas cartas paulinas. Te aguardo no próximo encontro, animado e sedento por mais e mais, através do legado deste grande herói na fé, que é o nosso querido irmão Paulo de Tarso. Que Deus os abençoe. Baruch Hashem Leolam. Que o Eterno vos abençoe para sempre. E isso é Seminário Teológico Rabiscos. Fiquem na paz.